Fala galera do YouTube, mais uma aula de Power BI e nessa aula a gente vai aprender a fazer uma análise de RH, mais especificamente uma análise de headcount, ou seja, para saber quantos funcionários ativos a gente tem na empresa em cada um dos anos. E você vai ver que não é uma análise tão simples de fazer, mas a gente vai aprender todo o passo a passo para fazer ela dentro dessa aula, então fica comigo que vai ser muito importante para você conseguir aprimorar seus conhecimentos em DAX, em fórmulas dentro do Power BI. E para conseguir acompanhar todo o passo a passo, não esquece, aqui embaixo da descrição vai ter o link com todo o material para você fazer o download gratuito e poder acompanhar o passo a passo, beleza? E aqui na descrição do vídeo eu também deixei o link de um mini curso completo com fórmulas DAX para você conseguir aprender muito sobre essas fórmulas tão importantes de dominar aqui dentro do Power BI, beleza? Para a gente começar, não esquece de deixar o like, porque se você gosta desse tipo de conteúdo, de mais fórmulas do Power BI, deixa o like que assim eu entendo que é um tipo de vídeo que você acha maneiro e a gente continua fazendo mais vídeos aqui de análises, de fórmulas, de diferentes áreas para você poder aplicar dentro do Power BI, tranquilo? Bom, sem mais delongas, vamos então para o conteúdo de hoje. Seguinte, estou aqui então no nosso Power BI com a minha base de funcionários. Então deixa eu clicar aqui na guia dados para a gente dar uma olhada nas informações que a gente vai ter. E essa base de funcionários nada mais é do que uma tabela com a lista de funcionários da empresa. Então a gente tem aqui ó, o ID do RH, ou seja, o código RH deles, tipo a matrícula deles na empresa, o nome completo de cada um, estado civil, gênero, se é masculino ou feminino, data de nascimento, endereço da sede onde ele trabalha, data da contratação do funcionário, que vai ser muito importante, data da demissão. E a data da demissão, como é que ela vai funcionar? Se ela estiver em branco, quer dizer que o funcionário nunca foi demitido, ele continua presente na empresa. Agora, se a data de demissão estiver preenchida, deixa eu procurar aqui alguém. Deve ter alguém, ó, tem gente com a data de demissão preenchida, quer dizer que ou a pessoa foi demitida ou ela pediu demissão em algum momento, beleza? Então, fora isso, salário da pessoa, cargo, área e assim por diante. Então a gente tem essa tabela de base funcionários e a gente tem uma tabela aqui chamada tabela calendário, que sempre tem aqui dentro do Power BI, com todas as datas do período analisado, que é 2010 até 2018, que é quando a gente teve contratações e demissões. Então, tem as datas, qual é o ano de cada data, o mês e o ano, só para a gente conseguir fazer algumas análises um pouco mais detalhadas. E aí é o seguinte, teve uma aula aqui no YouTube, onde eu ensinei a fazer uma análise de quantas contratações a gente teve por ano e quantas demissões a gente teve por ano, beleza? E aí, essa outra aula aqui de contratações e demissões, o link dela também vai estar aqui na descrição, caso você queira ver depois, mas não vai ter problema, só para te mostrar o que a gente já fez aqui. Então, a gente teve uma fórmula que a gente fez nessa aula, que é a quantidade de contratações, que é essa formulazinha que está escrito aqui, ó. E a quantidade de contratações é o quê? É basicamente quantos... Pensa comigo, cada linha da minha tabela de funcionários é um funcionário que eu contratei. Então, para eu saber quantas contratações eu tive, eu só preciso contar quantas linhas tem na minha tabela de funcionários, porque cada linha é um funcionário. Então, eu fiz uma fórmula que conta as linhas, count rows, da tabela de funcionários, e aí ele vai me dar. O total de contratações foi de 234, e o total de contratações por ano foi o quê? Em 2010, tive 23 contratações, 2011, 31 contratações, 2012, 21 contratações, totalizando 234. Então, foram 234 contratações e 17 demissões. Então, o total de funcionários que a gente tem ativos na empresa atualmente é de 217. Só que a análise que a gente quer saber é justamente saber quantos funcionários ativos a gente tinha em cada ano. Então, por exemplo, no primeiro ano, contratei 23 funcionários e não demiti ninguém. Então, 23 funcionários. No segundo ano, contratei mais 31 e demiti 2. Então, 23 funcionários que eu contratei em 2010, mais 31 em 2011, menos 2 que eu demiti, deu 52 funcionários ativos e assim por diante. Então, a análise que a gente quer fazer, que é justamente essa de headcount, eu quero saber, para cada ano, em cada ano, quantos funcionários ativos eu tenho naquele ano. Então, em 2012, a gente teve 70 funcionários ativos, ou seja, todo mundo que eu contratei, tirando já todo mundo que foi demitido. Depois, em 2013, 108 e assim por diante, e vai aumentando a quantidade de funcionários até a gente chegar atualmente que tem 217 na empresa, beleza? E vamos lá, como é que vai funcionar? Nessa aula eu vou fazer um pouquinho diferente, que como essa fórmula ela não é tão trivial, eu vou abrir a fórmula, que já está aqui pronta para a gente como gabarito, e eu vou te explicar como é que funciona essa fórmula, beleza? Então, eu vou abrir o gabarito, eu vou te mostrar o que essa fórmula faz, e depois a gente vai construir essa fórmula do absoluto zero, tudo bem? Mas vamos lá, antes da gente abrir o gabarito e tentar pensar em como é que vai funcionar essa fórmula, só para você pensar junto comigo, seguinte... Então, eu tenho que fazer uma fórmula dentro dessa tabelinha, dentro dessa matriz, que vai calcular para mim, para cada um dos anos, o seguinte, o headcount. Como é que ele faz a conta do headcount, de quantos funcionários eu tenho? Vamos pegar um ano qualquer aqui, só para a gente conseguir pensar olhando um ano específico. Então, olha só, 2013. Como que eu sei quantos funcionários ativos eu tenho na empresa em 2013?
Para e pensa comigo. Para saber quantos funcionários ativos eu tenho em 2013, eu preciso saber, primeiro, quantos funcionários foram contratados até 2013. Ou seja, quantos funcionários foram contratados em 2010, 2011, 2012, inclusive 2013. Até o último dia de 2013, 31 de dezembro de 2013. Então, eu preciso saber, para saber o total de funcionários ativos em 2013, preciso saber quantas contratações eu tive até 2013. Mas eu quero desconsiderar todo mundo que foi demitido, porque se a pessoa foi demitida, quer dizer que ela não está mais na empresa. Então, eu quero contar quantas contratações eu tive, mas só quem continua na empresa. Como é que eu sei se a pessoa continua na empresa? Então, lembra, pensa comigo. Imagina que eu estou olhando agora só o ano de 2013. Esquece os outros anos. Estou olhando só o ano de 2013. Beleza, como é que eu sei se a pessoa foi demitida ou se ela continua na empresa? Bom, eu sei se a pessoa continua na empresa ou se ela foi demitida da seguinte forma. Então, olhando 2013. A pessoa continua na empresa se a data de demissão dela é depois de 2013. Como assim, Alon? Pensa junto comigo. O Jorge foi contratado aqui com a gente em 2013. Beleza? Ele foi demitido em 2018. Então, o Jorge foi contratado em 2013, foi demitido em 2018. Em 2013, ele estava na empresa? Sim, então ele vai contar. Ah, deixa eu pensar aqui, o Gabriel foi contratado em 2010 e foi demitido em 2013. Ele vai contar aqui? Não, por quê? Porque ele foi demitido em 2013. Então, repetindo, a lógica aqui é, eu quero saber, deixa eu até anotar aqui no bloquinho de notas, vou abrir aqui um bloquinho de notas. Para saber se o funcionário continua na empresa, preciso saber se a data de demissão dele foi depois de 31 de dezembro de 2013. Alon, por que 2013? Estou só pegando como exemplo, tá? Estou pegando como exemplo 2013. Mas a análise vai funcionar para 2014, 2015, 2016. Então, eu preciso saber se a data de demissão dele foi depois do último dia do ano. Tranquilo? Ou, então, se ele nunca foi demitido. Então, pensa comigo. Para o funcionário estar ativo na empresa em 2013, por exemplo, ou a data de demissão dele foi depois do 31 de dezembro de 2012, ou então quer dizer que ele nunca foi demitido. Se a data de demissão dele foi depois de 2013 ou ele nunca foi demitido, quer dizer que em 2013 ele continua ativo na empresa. Beleza, agora como é que seria essa análise para 2016? Para eu saber se a pessoa está na empresa em 2016 ou não, eu preciso saber o seguinte, deixa eu voltar aqui no bloco de notas. Em 2016, 2016, para saber se o funcionário continua na empresa em 2016, preciso saber se a data de demissão dele foi depois do 31 de dezembro de 2016 ou então se ele nunca foi demitido. Tranquilo? E assim por diante. Então, essa aqui é a lógica que a gente precisa. Contar a quantidade de contratações para quem continua ativo naquele ano. Ou seja, a pessoa nunca foi demitida ou então a pessoa vai ser demitida mais para frente. Beleza? Então, como é que ficou a nossa fórmula aqui? Deixa eu abrir a fórmula para a gente ver como é que ela vai funcionar. Então, primeiro de tudo, o que eu quero fazer? Eu quero contar a quantidade de contratações, só que eu não quero contar todo mundo, eu quero contar só quem continua na empresa. Então, eu quero contar com uma condição. Quero contar as contratações com uma condição, que é aquela dele ser demitido depois ou nunca ter sido demitido. Então, vamos lá. Se eu quero fazer uma conta com uma condição no Power BI, a fórmula que me permite fazer isso é a fórmula Calculate, porque eu quero contar baseado numa condição. É isso que a fórmula Calculate faz. Agora, a primeira coisa que a fórmula Calculate pede é, Alon, qual é a conta que você quer fazer? Eu quero contar as contratações, lembra? Cada linha da minha tabela de funcionários é uma contratação diferente. Então, a primeira linha é a contratação do Gabriel, segunda linha é a contratação do João, terceira linha é a contratação do Sérgio e assim por diante. Então, estou contando as contratações. Mas eu não quero contar todas as contratações, só quero contar as contratações de quem continua na empresa. Então, eu quero filtrar a minha tabela de funcionários, que eu não quero contar todos, só quero contar os que estão ativos na empresa naquele ano específico. Então, se eu quero filtrar a minha tabela, eu vou usar a fórmula filter. Por que a fórmula filter, Alon? Porque a fórmula filter me permite fazer filtros mais complexos, que é o que eu vou querer fazer. Vou querer saber se ele se demitiu depois do 31 de dezembro, vou querer saber se ele nunca se demitiu. Então, filtro mais complexo, a gente vai usar a fórmula filter. E dentro da fórmula filter, como é que ela funciona? Primeiro, ela pergunta assim, Alon, qual é o nome da tabela que você quer filtrar? Qual é o nome da tabela que você quer filtrar? Eu quero filtrar a tabela de funcionários. Lembra que a tabela de funcionários tem todas as contratações? Mas eu quero filtrar ela para ver só as contratações de quem está ativo na empresa. Alon, beleza, então você falou que vai filtrar a tabela de funcionários. Mas por que você colocou essa formuleta aqui, essa formulazinha chamada all? Por que você fez isso? Seguinte, pessoal, agora entra um detalhe muito importante sobre as fórmulas no Power BI. Deixa eu voltar aqui pra gente. As fórmulas no Power BI, elas funcionam de um jeito específico, que é o seguinte. Então imagina agora que eu estou olhando 2014.
A fórmula do Power BI, ela vai fazer um cálculo para 2010, outro cálculo para 2011, outro cálculo para 2012, outro cálculo para 2013, outro cálculo para 2014 e assim por diante. Então, o que acontece? Cada ano desse é como se ele fizesse uma nova fórmula. Então, ele vai fazer essa fórmula de headcount várias vezes. Uma vez para 2010, uma vez para 2011, uma vez para 2012 e assim por diante. Então, por que essa fórmula all aqui é importante? Se eu não colocar... Imagina, vamos lá. Imagina que eu estou olhando agora o ano de 2012. Deixa eu puxar aqui a nossa tabela. Então, imagina que agora eu estou olhando o ano de 2012. Então, lembra que a fórmula ela faz um cálculo para cada ano. Por que, Alon? Porque eu tenho uma lista de anos aqui na minha tabela. Então, ele vai fazer um cálculo para cada ano. E imagina que agora eu esteja olhando só o ano de 2012. Então, imagina que a fórmula agora esteja aqui na linha do 2012. O que ela vai fazer para o ano de 2012? Eu quero que ele pegue todos os funcionários que foram contratados em 2010, 2011, 2012. Se eu não tivesse essa fórmula all, o que ele iria fazer? Ele ia olhar os funcionários que foram contratados somente em 2012. Por quê? Porque lembra, a fórmula ela está olhando somente a linha do 2012. Ela não está olhando mais linha nenhuma. Então, ele vai ignorar os funcionários contratados em 2010, ele vai ignorar os funcionários contratados em 2010, ele vai ignorar os funcionários contratados em 2011 e vai olhar só os funcionários contratados em 2012, beleza? Mas não é o que eu quero saber todos os funcionários que foram contratados até aquele momento. Então, por isso que a fórmula all é muito importante. Por quê? Porque a fórmula all vai falar para ele olhar todo mundo, todos os funcionários, independente se ele foi contratado em 2010, 11, 12, 13, 14, 15, e aí sim, eu vou pedir para ele olhar todos os funcionários, e aí depois disso eu vou falar, não, mas ó, eu pedi para você olhar todos os funcionários, mas eu quero olhar só os funcionários ativos até o último dia de 2012, por exemplo, beleza? Então olha só, rapidinho, só para a gente voltar bem rapidinho nessa parte da Fórmula all, lembra que eu falei que a Fórmula all é muito importante, sem a Fórmula all não vai funcionar. Olha só 2012, ó. O headcount, ou seja, os funcionários ativos até aqui em 2012, né, até o dia 31 de dezembro de 2012, eram 70 funcionários. Deixa eu te mostrar o que acontece se eu tiro essa Fórmula all. Olha só, vou tirar a Fórmula all. Lembra que eu falei que vai acontecer, ó. Se eu tiro a Fórmula all, vamos olhar só 2012. Se eu tiro a Fórmula all, ele vai olhar só os funcionários contratados em 2012. Então, ó, se eu voltar aqui na minha fórmula, olha só o que aconteceu. Ele está olhando só os funcionários contratados em 2012. Ele não está mais somando com 2010, com 2011, com 2012. Ele está olhando só 2012, entendeu? Por isso aqui, ó, repara que ele para de acumular. Lembra que antes ele estava acumulando os valores? 2010 mais 2011 mais 2012? Agora ele não está mais fazendo isso. Ele está olhando só os funcionários daquele ano, ó. Então, 2010, tive 23 contratações. 2011, tive 31 aqui, depois de 2012, tive 21 e assim por diante. Então, ele vai colocando aqui de forma errada, beleza? Então, o que eu tenho que fazer? Então, eu preciso voltar aqui para essa fórmula do headcount e lembrar de colocar aquela nossa formulazinha all aqui dentro de funcionários. Então, all, abre o parênteses, coloca ali no final parênteses também, beleza? Então, falei para ele que eu quero filtrar a minha tabela de funcionários. Só que lembra, eu não quero olhar todo mundo. Deixa eu só tirar aqui um pouquinho do zoom para ficar mais fácil para a gente. Eu não quero contar todas as contratações. Então, de novo, imagina que a gente está em 2014, por exemplo. Em 2014, eu quero olhar todo mundo que foi contratado até 31 de dezembro de 2014 e ainda continua na empresa. Ou seja, foi demitido depois de 2014 ou nunca foi demitido. Então, olha só. O que ele faz aqui? De novo, imagina que eu estou olhando 2014. Eu vou selecionar 2014 aqui. Então, eu falo assim... Eu quero filtrar da minha tabela de funcionários só os funcionários que têm a data de contratação até o dia 31 de 12 de 2014. Lembrando que eu estou olhando a linha de 2014. Como é que eu sei, Alon, para ver os funcionários até dia 31 de 12 de 2014? Eu falo para ele que a data de contratação tem que ser menor ou igual à última data de todas. Ou seja, a maior data, por isso que eu coloquei a max. Ou seja, a última data de todas. Ué, Alon, mas a última data de todas não é 2018, que é o último ano que tem aqui? Não, a última data de todas é a última data de 2014. Por quê? Porque lembra que ele faz um cálculo para cada linha da minha matriz aqui. Então, nessa linha aqui, ele só está olhando 2014. O resto para ele não existe, tranquilo? Então, ele está olhando aqui nesse momento só 2014, tranquilo? Então, a maior data que eu tenho aqui, olhando para 2014, é 31 de dezembro de 2014. Se eu estiver fazendo a conta de 2015, qual é a maior data? Olhando aqui 2015, 31 de dezembro de 2015, tranquilo? Então, deixa eu voltar aqui para 2014. Então, falei, a data de contratação tem que ser menor ou igual do que a maior data de todas, que é 31 de dezembro de 2014,
E, além disso, não só ele tem que ter sido contratado até 2014, como ele não pode ter sido demitido, tranquilo? Como é que eu sei que ele não foi demitido? Eu sei que ele não foi demitido se a data de demissão foi depois de 2014, ou seja, a data de demissão é depois de 31 de dezembro de 2014, ou seja, data de demissão depois da maior data, ou então, essas duas barrinhas, quer dizer ou, são duas condições. Então, vamos lá. Essas duas condições me dizem que o funcionário continua na empresa em 2014. Como é que eu sei isso, então? Ou ele foi demitido depois de 2014, ou ele nunca foi demitido. Como é que eu sei que ele nunca foi demitido? A data de demissão é igual a vazio, tudo bem? Então vamos lá, pessoal, recapitulando bem rapidinho. Eu sei que eu estou repetindo bastante coisa nessa aula, mas é porque, na minha opinião, é uma fórmula que não é nem um pouco intuitiva, então eu quero que fique bem fixado para vocês, tranquilo? Então, fórmula calculate, que eu quero fazer uma conta com critério, que eu quero contar os funcionários até uma data, que não foram demitidos e tudo mais. Então, vamos lá. Quero contar a quantidade de funcionários, mas eu quero filtrar a minha tabela de funcionários. Então, fórmula filter para fazer esses filtros mais complexos e fórmula ou para ele saber que ele tem que contar todo mundo, não só daquele ano específico. Ele tem que contar todo mundo de todos os anos. Beleza? Ah, Alon, mas ele... Então, estou pegando, sei lá, 2014, mas estou pegando todos os anos. Ah, Alon, mas eu quero contar de 2014 para trás. Eu não quero contar 2015, 16, 17, 18. Mas é aí que vem o filtro. Eu falo para ele, ó. A data de contratação tem que ser menor ou igual até a última data do ano, beleza? Então, para 2014 é 31 de dezembro e tal. E esses dois eixos comerciais, quer dizer que eu estou colocando mais uma condição. E, então, ó, são duas condições aqui no geral, tá? A condição é, ele tem que ter sido contratado até 2014 e ele tem que estar na empresa ativa, ou seja, e repare que eu coloquei essas duas condições entre parênteses, porque é a condição dele ter sido contratado até aquela data, até 2014, e ele não ter sido demitido até 2014. Ou seja, ou ele foi demitido depois de 2014, ou então, que é essas duas barrinhas, ou então ele nunca foi demitido, beleza? Porque pode ter sido que ele pode ter sido demitido em 2015, 16, 17, 18, ou nunca ter sido demitido, beleza? Então, feita a explicação da fórmula, vamos fazer essa fórmula aqui do absoluto zero, agora que a gente já conseguiu pegar a lógica, tranquilo? Beleza, então, ó, vamos lá. Botão direito aqui na nossa tabela de funcionários, nova medida, e agora, a princípio, a gente vai tender a tirar de letra. Então, ó, vai aparecer aqui a nossa barra de fórmulas lá em cima. Isso é muito importante a gente entender justamente esse lance do Power BI fazer uma conta para cada linha da nossa matriz. Então, para 2010 é uma, para 2011 é outra. Então, vou chamar aqui de headcount, só que não pode ter duas medidas, duas fórmulas com o mesmo nome. Então, vou chamar de headcount 2, sei lá, headcount 2. E lembra, vou usar a fórmula calculate. Por quê? Porque eu quero fazer uma conta com critério. Quero contar quantos funcionários ativos eu tenho até uma data e assim por diante. E aí, quando eu abrir a fórmula calculate, ele pede as duas coisas. Qual é a conta que eu quero fazer e qual é o filtro que eu quero aplicar. Mas lembra, sempre que a gente está fazendo a fórmula, a gente tem que pular, é bom a gente pular linhas para a gente conseguir organizar a fórmula. Então, eu vou apertar o atalho Shift Enter para pular uma linha, beleza? Para deixar a fórmula mais organizada. Qual é a conta que eu quero fazer? Eu quero contar as contratações. Então, pensa aqui comigo em 2014. Eu quero saber quantas contratações eu tive até 2014 de quem está ativo. Então, para saber a quantidade de contratações, eu tenho que contar as linhas da minha tabela de funcionários, porque cada linha, tabela de funcionários, é uma contratação. Então, ó, count rows, para fazer a conta, para contar quantas linhas eu tenho na tabela. Qual é a tabela que eu quero contar? Base funcionários, beleza? Fecha parênteses. Vírgula, qual é o filtro que eu quero aplicar? Eu vou ter que filtrar a minha tabela de funcionários para só ter os funcionários que eu quero, que é quem está ativo até aquela data. Então, filter. E aí lembra, qual é a tabela que eu quero filtrar? A princípio é a tabela base funcionários. Mas se eu colocar a tabela base funcionários que eu quero filtrar, ele só vai olhar os funcionários daquele ano. Mas eu não quero só os funcionários daquele ano. Então, eu vou colocar aqui, ó, fórmula all, para pegar toda a minha tabela de funcionários. Beleza? Então, aí sim, eu quero filtrar minha tabela base funcionários, mas toda ela, não só quem está em 2014, por exemplo. Show de bola. Ah, Alonso, você está falando muito de 2014. Ele vai fazer a fórmula só para 2014? Não, ele vai fazer uma fórmula para cada ano aqui, beleza? Vírgula, qual que é o filtro que eu quero aplicar? Bom, a pessoa tem que ter sido contratada até o último dia daquele ano. Então, a data de contratação tem que ser menor ou igual à maior data de todas. Lembrando, quando ele está olhando 2014, ele vai olhar aqui a data só de 2014, tudo bem? Então, vou colocar aqui, ó, máximo da data. Lá na tabela calendário, eu tenho uma coluna de datas, que ele me dá uma coluna com todas as datas, 2010 até 2018, beleza? Fecha parênteses. Então, essa coluna de datas me dá todas as datas.
essa fórmula máxima, o que ele vai me dar? Ele vai me dar a maior data de todas. Então, de novo, eu já falei, mas vou repetir. Alon, a maior data de todas não era 2018? Não, a maior data de todas, ele está olhando nessa linha aqui, por exemplo, 2014. Então, na tabela de calendário, ele vai olhar só 2014, tranquilo? Então, ele vai pegar aqui a maior data de todas na tabela calendário, é 31 de dezembro de 2014. Show? Beleza. Ué, Alon, mas você não falou que essa fórmula O, ele vai fazer olhar todos os anos? Então, a fórmula O a gente aplicou na tabela de funcionários. Quer dizer que ele vai olhar os funcionários que foram contratados em qualquer ano. Mas a tabela de funcionários e a tabela de calendário são duas tabelas diferentes. Então, na tabela de calendário, ele continua olhando só 2014. Mas na tabela de funcionários, ele está olhando todo mundo que foi contratado em todos os anos. Eu sei, é um conceito bem diferente aqui do Power BI, por isso que a gente está vendo essa fórmula justamente para você conseguir ir pegando mais essa lógica que realmente dá um pouco mais de trabalho para começar a entender e tal. Por isso que a gente está fazendo bem passo a passo aqui, tranquilo? Beleza, então vamos lá. Então, eu quero que ele tenha sido contratado até o último dia, que é 31 de dezembro de 2014. Então, a data de contratação tem que ser menor ou igual do que a maior data de todas, que é 31 de dezembro de 2014. Show de bola. Só que tem mais uma condição. Ele tem que ter sido contratado até 2014 e ele tem que estar ativo na empresa. Como é que ele está ativo na empresa? Ou ele foi demitido depois de 2014 ou ele nunca foi demitido. Então, ó, ele tem que ter sido contratado até 2014 e, que são os dois eixos comerciais, só que agora eu vou ter duas condições, lembra? Ou ele vai ter sido demitido depois, ou ele nunca vai ter sido demitido. Então, como eu vou ter duas condições aqui, pode ser uma coisa ou pode ser outra, eu vou colocar entre parênteses, só para a gente não ficar perdido aqui, beleza? Então, entre parênteses, vou colocar aqui. Então, entre parênteses, ó. E aí só, lembra de ir colocando, ó, Shift Enter para pular a linha que vai ficar mais organizado. Então, entre parênteses aqui, eu vou colocar a data de demissão. Data de demissão. Tem que ser depois de 31 de dezembro de 2014. Então, tem que ser depois do que a maior data de todas, ó, máximo das datas. Tranquilo? Lembrando, qual é a maior data de todas? 31 de dezembro de 2014, quando eu estou olhando 2014. Então, a data de demissão tem que ser depois, 31 de dezembro de 2014, ou então, são as duas barrinhas, ou então ele nunca foi demitido, ou seja, a data de demissão é igual a blank, ou seja, blank é vazio. Então você coloca a blank, que é tipo uma fórmula que vê se está vazio ou não, e aí abre e fecha parênteses, tudo bem? Pronto, colocamos aqui as duas condições, então eu vou fechar o parênteses que eu coloquei para colocar as condições, beleza? E aí, fecha o parênteses aqui da fórmula filter, fecha mais um parênteses da fórmula calculate. Então, lembrando, repetindo aqui pela 50ª vez, mas só para não ficar dúvida, ó, contamos todos, por exemplo, todo em 2000, vamos mudar aqui para 2015. Estou aqui em 2015. Então, em 2015, qual é a conta que ele vai fazer aqui? Vamos até ver se deu certo aqui, ó. Deixa eu pegar essa nossa matriz, aumentar o tamanho dela, e vou puxar essa fórmula de headcount que a gente fez aqui para dentro da matriz. Então, a fórmula de headcount para a matriz. Perfeito, ó. Deu aqui bonitinho para a gente, certinho os mesmos valores. Então, voltando ali para a fórmula de headcount. Então, contei as linhas. Eu estou, por exemplo, em 2015. O que eu quero fazer em 2015? Contar quantos funcionários foram contratados e continuam até aqui. Então, calculate para fazer a conta com critério, count rows para contar todas as contratações, mas não todas. Eu quero filtrar minha tabela de funcionários, mas só os funcionários que foram contratados até o último dia, ou seja, 31 de dezembro de 2015, e continuam na empresa, ou seja, a data de demissão é depois do último dia, que é 31 de dezembro de 2015, ou então que nunca foram demitidos. E automaticamente vai dar aqui pra gente nosso cálculo de headcount, que é um cálculo muito importante de fazer, só que muita gente acaba fazendo errado, justamente porque não tem esses conceitos de conseguir pegar todo mundo, conseguir somar todo mundo dos anos anteriores, conseguir desconsiderar todo mundo que foi demitido aí ao longo desses anos. Então agora você sabe fazer o cálculo perfeito de headcount e espero que tenha ficado claro. Se você gostou do conteúdo, não esquece de deixar o like, porque assim eu entendo que é um tipo de vídeo que você gosta. Eu continuo trazendo mais conteúdo de fórmulas DAX aqui. E deixa aqui para mim nos comentários, se você assistiu até o final, a nossa famosa hashtag até o fim, Alon, e também me dá seu feedback aqui embaixo se você quer mais conteúdo de fórmulas DAX. Alon, pô, gostei que essa fórmula foi um pouco mais complexa, então quero que você traga mais análises ou simples ou complexas pra gente fazer, ou então, não, Alon, achei um pouco complicado, de repente tenta trazer algumas coisas mais leves na próxima, só pra saber também o que você achou aqui, o que mais você quer ver de conteúdos aqui do Power BI no canal, beleza? Então deixa o like, se inscreve no canal para receber conteúdos novos de Excel, BI, Power BI todos os dias, e
E vou deixar aqui de brinde para você 2 botões. Um botão para você acessar nosso mini curso de fórmulas DAX, para você ficar ainda mais fera nas fórmulas do Power BI, e um outro botão aqui para você acessar uma outra aula onde eu explico um pouco mais a fundo sobre a fórmula ALL, como que ela funciona, para você entender exatamente o conceito e toda a estrutura e como é que ela funciona na prática para a gente poder usar cada vez melhor, beleza? Então, espero que você tenha gostado e a gente se vê na próxima aula.